Atitude Popular. Engajamento e identificação com causas sociais são muito importantes em toda organização da sociedade civil e uma gestão profissional também. A assessoria contábil, SC, é especializada em terceiro setor, atendendo sindicatos, associações, fundações e demais entidades sem fins lucrativos. Oferecemos consultoria e todo o suporte na área de contabilidade, prestação de contas, isenções fiscais, elaboração de projetos, setor pessoal, além de promovermos cursos e treinamentos. Entre em contato conosco. Nós, da SC, teremos prazer em ajudar sua entidade a cumprir sua missão social. Acesse seccontábil.com.br. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Comitê Popular pela democracia. Comitê Popular pela democracia. Café com Democracia. Um programa da Rede de Comitês Populares pela Democracia. Café com Democracia. Para você curtir, comentar e compartilhar. Olá, muito bom dia você, meu amigo, minha amiga que acompanha o Café com Democracia todas as manhãs. Muito bom dia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado você também, internauta, que nos acompanha de qualquer lugar do planeta. Um carinhoso bom dia muito especial aos ouvintes das rádios conveniadas à Rádio Atitude Popular e emissoras AM e FM do Ceará e da Bahia. O Café com Democracia é um programa de iniciativa da Rede de Comitês Populares pela Democracia. Eu sou Alberto Perdigão, fico com você durante essa meia hora e estou esperando a sua interação. Mande aí a sua manifestação, sua pergunta, seu comentário, mande sua opinião. Se quiser fazer sugestões de pauta também, a gente vai acolhendo aqui com muito prazer, com muito carinho. E a gente quer que você também, que você participe, né, do programa. Na bancada hoje está o Esdras Gomes, que é nosso produtor e hoje também vai nos ajudar a fazer o programa, fazendo aí os comentários. O tema que a gente está trazendo hoje é gastronomia, tecnologia e sustentabilidade. Para conversar com a gente convidou o Maurício Campos. O Maurício Campos é comerciante, tem aí também uma larga experiência na área de eventos, como produtor, como realizador de eventos, e aqui em Fortaleza ele participa, é uma referência no movimento Slow Food. Você sabe o que é Slow Food? Se a gente traduzir do inglês já dá uma pista, tá? Seria a comida vagarosa ou a comida mais lenta, a comida não apressada, mas é muito mais do que isso. E você vai saber tudo sobre o Slow Food dessa conversa que a gente vai ter com o Maurício Campos. O Esdras da produção, na técnica está o Jonathan Neto, a direção geral da Rádio Atitude Popular é do Souza Júnior. Comece melhor o dia. Café com Democracia. Muito bom dia, você que está entrando agora, você que está nos acompanhando pelas emissoras de rádio conveniadas à Rádio Atitude Popular. Bom dia, muito obrigado por estar com a gente, muito obrigado por tomar café com a gente. E você, internauta que nos acompanha de qualquer lugar do planeta, muito bom dia. Muito obrigado aí pela curtida, pelo comentário, pelo compartilhamento. E eu quero a sua interação. Quem já está por aqui com a gente é Manuel Cruz, jornalista, estudando comunicação em Lisboa, nos acompanha desde Portugal, e Patrícia Karen Linhares, minha ex-aluna querida, jornalista também. Os dois estão com a gente manda aqui um bom dia muito carinhoso, enquanto abrimos a entrevista com o Maurício Campos. O Maurício Campos é do movimento Slow Food aqui de Fortaleza, tem uma atuação muito bacana nessa área. A gente vai bater um papo com ele sobre essa luta, uma luta muito oportuna, tá? Agora que nós estamos vendo aí o país ser invadido, tá? Quase que indiscriminadamente por uma quantidade impressionante de agrotóxicos, isso é um presente, né? Entre aspas, do governo, com licença da palavra, Bolsonaro. É mais um problema que a gente tem para a nossa alimentação, que já é atropelada pelo modelo capitalista individual e muito pouco
racional de vida que nos é imposto, não é isso? Então, vamos conversar sobre slow food com o Maurício Campos. Maurício Campos, para ninguém ficar em dúvida, para a gente entender definitivamente o que é o slow food e no contexto atual, qual é a importância dele no Brasil e aqui mesmo em Fortaleza. Bom dia e obrigado por ter vindo. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, né? Enfim, bom dia para todo mundo aí, de onde você estiver, né? Até vi aí, tem gente de Portugal aí, enfim. Na verdade, assim, para a gente tentar resumir de uma maneira bem simples, né? O que é o slow food. Se a gente for traduzir, na verdade, seria, entre aspas, uma comida lenta, né? Mas, assim, basicamente, a gente tem algumas linhas que são o bom, o limpo e o justo. O que seria isso? O bom é uma comida apresentável, enfim, que você possa degustar ela e seja aceitável, né, para o consumo humano, né? O limpo é voltado para essa questão do orgânico, essa questão da não utilização do agrotóxico, como o nosso próprio amigo aqui falou. Infelizmente, a gente está falando aqui, provavelmente o governo deve estar liberando agrotóxicos, já passaram de 100, e é importante a gente lembrar que tem agrotóxicos que já foram proibidos nos Estados Unidos e na Europa e estão sendo liberados no Brasil, com estudos científicos mostrando que, enfim, causam câncer e diversas outras doenças, até autismo está vinculado com o uso de alguns agrotóxicos como esses, né? Então, tem a questão do limpo e a questão do justo, né? O que é esse justo? Essa relação do produtor com o consumidor, porque muitas vezes a gente pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo, um saco de batata aí 20, 25 reais, 60 quilos, aí chega na gôndola do supermercado a 5 reais, será que é justo isso? Será que essa troca aí não é injusta até com o próprio produtor? Então o Slow, na verdade, é um movimento internacional que ele tem sede em Turim, na Itália, né? Está presente em mais de 160 países. Foi criado também por um jornalista, né? O Carlos Petrini. E a ideia dele, na verdade, é trabalhar essas 3 linhas e valorizar o insumo regional, ou seja, o alimento daquela região, valorizar alimentos que, ao longo da conversa a gente pode até se aprofundar, mas valorizar alimentos que estão sendo perdidos, né, que estão sendo abandonados, enfim. E aí, na verdade, assim, basicamente, de uma maneira bem simples, o Slow Food, a ideia dele é esse, né? Valorizar produtos orgânicos, a não utilização de agrotóxicos, né? Enfim, valorizar o alimento de modo geral, o alimento regional, e valorizar o produtor, o chefe de cozinha, né? Aquele que na ponta ali está trabalhando para processar esse alimento e criar um novo formato, uma nova apresentação. E acho que ao decorrer da entrevista a gente pode começar a falar de algumas iniciativas, né? Eu queria saber qual é o grande desafio hoje, qual é o grande problema hoje, qual é o grande entrave hoje. É mais em relação ao que é ao alimento justo, ao alimento limpo ou ao alimento bom? Na verdade, assim, acho que de todos os elementos... Vamos pensar no contexto do Ceará, que é um estado muito populoso, muito pobre, com segmentos ainda com baixo nível de escolaridade, e você sabe que quando você tem baixa escolaridade, você tem menos capacidade de escolher, de se posicionar politicamente em relação ao que se come, ao que se produz, etc. Quando você tem menos renda também, você vai aceitando comer o que é possível. Então eu faço essa pergunta, onde é que o bicho pega aqui no Ceará, Maurício? Por incrível que pareça, apesar dos problemas normais, da burocracia, enfim, você tem até iniciativas relacionadas da prefeitura, do estado relacionado, mas uma coisa que eu vejo, na verdade, é, entre aspas, até o contrário. Eu acho que assim, eu tive a oportunidade de morar no Brasil inteiro, e a questão do norte e nordeste, especificamente, você tem uma cultura alimentar muito forte. E o que eu vejo, por exemplo, no nordeste, principalmente no Ceará, é que, na verdade, as pessoas estão abandonando essa cultura alimentar. Ou seja, você pega no sul e sudeste, você tem pontualmente, por exemplo, em Curitiba, quando tem a época do peão, todo mundo fica alvoroçado, quer preparar, tem um outro alimento. Mas, por exemplo, os alimentos tradicionais se perderam. E no Nordeste, no norte do país, você tem uma cultura alimentar ainda muito forte. E isso está acontecendo ao contrário. As pessoas estão esquecendo, abandonando essa cultura alimentar da carne seca, do cuscuz, entendeu? Então, na verdade, é o inverso. Então, é ter consciência que o que ele come é um alimento regional. É até interessante a gente falar isso, porque, por exemplo, recentemente eu tive num congresso de nutrição, né? O Slow Food teve no congresso de nutrição, e eu tenho pessoas próximas, né, que é vinculada à saúde, e quando você via, por exemplo, essa questão da nutrição, falava muitas vezes do suplemento, ou seja, o ômega 3, o selênio. Agora não, por exemplo, eu tive num congresso, a maioria das apresentações era o alimento, ou seja, comer isso, comer aquilo. Então você vê que cada vez mais o alimento vem ocupando espaço, e você pega essa alimentação nossa do Nordeste, é uma alimentação rica em proteína, em aminoácidos, enfim, anti-inflamatória. Então assim, você tem N benefícios, né? Mas do ponto de vista prático, você tem iniciativas do próprio governo do estado, você tem um projeto São José, por exemplo, que é um projeto interessante, você tem, por exemplo, um projeto que eu até fiz parte dele, que é o Mercado Cultural dos Peões,
que é uma iniciativa da Prefeitura de Fortaleza para valorizar o insumo regional, que é na frente ali do Mercado dos Peões, né? E aí são 18 boxes com chefes do Ceará, né? Enfim, que aí eles fazem receita. Aí tem doce, tem, enfim, salgado. No meu caso, até lá, por exemplo, no meu box eu fazia coquetéis, né? Drinks, enfim, bebidas com insumos regionais. Usava rapadura preta, enfim, siriguela, acerola, mel de caju, enfim, usava coisas relacionadas com insumo regional e o mais interessante, né, com valor acessível, que é o mais interessante. Ou seja, você tinha 18 chefes no espaço ali próximo da Beira-Mar, onde tem muito turista. Continua, né? Continua. O projeto, na verdade, já vai fazer 2 anos, agora dia 26 de julho, é isso. 26 de julho. E continua, né? E tá cada vez mais crescendo. Tá até uma proposta, acho, da prefeitura para fazer uma reforma naquela área, e aí vai acabar virando uma espécie de polo gastronômico mesmo, né, ali. Bacana, muito bom. Maurício Campos é o nosso convidado de hoje. A gente conversa sobre gastronomia, tecnologia e sustentabilidade. Vamos mandar aqui um bom dia para o Franklin Dantas, mandar um bom dia carinhoso também para José Soares e Pablo Robles, que é nosso comentarista e não está hoje aqui com a gente, mas quando vem agrega bastante valor aqui à nossa bancada. E agora o comentário de Esdras Gomes. Bom dia, meu querido Esdras. Bom dia. Bom dia, a gente fica super feliz de estar recebendo essa experiência aqui e poder perceber que tem gente trabalhando por uma alimentação justa, saudável, em contraposição a essa coisa esquizofrênica desse governo que libera um agrotóxico por dia. E acho que a gente tem que reforçar esse movimento, porque a gente teve 2 dados ontem. Uma Folha de São Paulo que fez uma pesquisa séria, pesquisou com a população, 78% da população acha que está piorando com os agrotóxicos. Esse é um dado importante, que os agrotóxicos adoecem. Em contraposição, um grande jornal local, o Diário do Nordeste, fez uma matéria de capa dizendo que a maior liberação de agrotóxicos é baixar o preço dos alimentos. Talvez baixe, mas um câncer vem junto, né? Aí tá tranquilo. O título do jornal a da matéria. O título da jornal diz que a produção ia ficar mais barata, mas lá dentro amplia e fala inclusive que ficaria, né, em tese ficaria mais barato para o consumidor, né? O consumidor está querendo isso? Não sei. Isso não foi falado na matéria. Muito bem. Quais são os movimentos agora os movimentos do movimento Slow Food em Fortaleza? O que vocês estão fazendo? Como é que vocês se organizam? Quem é que pode se agregar, se juntar a esse movimento? Como é que funciona isso, Maurício? Posso fazer só um adendo aí do comentário que vocês Claro, fizeram aí? deve. Com licença, hein? Na verdade, essa questão do orgânico... O convidado senta na sala, no melhor lugar, no melhor sofá. Você que manda, querido. Essa questão do orgânico aí, na verdade, é um pouco de falácia, né? Porque, na verdade, se você for acompanhar o produtor e acompanhar o quanto ele usa de agrotóxico, é extremamente caro, não é uma coisa barata. E, na verdade, o orgânico, apesar do processo ser um pouco mais lento, ele entregar, às vezes, aquela qualidade visual estética que o mercado quer, mas, na verdade, o custo dele é menor. E aí entra numa questão até de mercado, porque a gente está numa sociedade capitalista e o jogo, infelizmente, funciona dessa forma. Ou seja, se paga mais pelo orgânico. Então, quem está ali na ponta, o mercado, a loja de produtos naturais, ela explora, entre aspas, também muito isso, né? Mas o orgânico não é caro, isso é uma ilusão, entendeu? Que foi criado. Às vezes ele pode ter um valor um pouco mais caro. Vou pegar um exemplo prático. Eu tenho uma loja ali, por exemplo, na Parquelândia, ali atrás, ali no centro de exposições César Caos, você tem uma feira de orgânicos que acontece ali, enfim, direto ali, permanentemente, acho que nunca fecha, e você vai comprar o orgânico ali às vezes é o quê? 50 centavos? R$1 mais caro. Entendeu? Para você ter um alimento livre de agrotóxicos, não tem às vezes aquela aparência estética que a gente busca, aquela coisa bonita, mas, enfim, é um produto de altíssima qualidade. Então, na verdade, isso é uma ilusão, a gente tem que questionar isso. Não, inclusive, e nem sempre é mais caro. Isso é que é importante também destacar, porque não é uma regra absoluta. É possível, sim, encontrar produtos orgânicos em preço mais em conta. É só pegar um exemplo, por exemplo, do próprio MST, que é o maior produtor de arroz da América Latina, né? Arroz orgânico da América Latina. Então você vê assim que, ou seja, tem a demanda, e aí entra na regra do capitalismo também, ou seja, quanto maior a demanda, e aí automaticamente, mas isso com o tempo está mudando, as pessoas estão acordando, muitas pessoas estão deixando de ir no mercado, começando a ter o contato direto com o produtor, começando a fazer essa ponte, então aos poucos a gente vai quebrando essas paredes, né, esses muros, né? Muito bem, bom dia também aí para Bruna Tavares, que nos acompanha, professor Vasco Furtado também, muito bom dia. Bom, e como é que o movimento se movimenta? Vamos lá. Na verdade, assim, aqui o Slow Food, a gente vai fazer um ano agora em agosto, né?
que na verdade eu fiz parte do movimento do Slow Food no Paraná durante um ano. Aí, isso entre 2014 e 2015, vim para Fortaleza, né, morar. E aí eu tentei trazer o movimento naquela época, final de 2015, 2016, aí acabou que, enfim, tive alguns problemas pessoais, acabou que não deu certo. E aí em 2018 surgiu a oportunidade com um grupo de pessoas, né? Pessoas da Universidade Federal do Ceará, pessoas da UES, enfim, profissionais liberais, né? Enfim, e começamos o movimento, né? Na verdade a gente faz reunião a cada 15 dias, e aí varia muito de localidade, a gente marca às vezes um local, ou marca uma feira, como por exemplo a gente marcou no César Caos, por exemplo, a última reunião que teve. E aí até deixar aqui, a gente tem o Instagram, né, que é o Slow Food Ceará, e tem o Facebook também, que é o Slow Food Ceará. Até para quem quiser estar acompanhando. Atenção, você que quer chegar junto, chegar perto, que quer entrar no movimento Slow Food Ceará, tudo junto. Ceará, tudo Isso. junto. Tanto para o Facebook como para o Instagram. Isso. Tá? Slow, gente, é S-L-O-W, ok? Food é F-O-O-D. Ok? Isso, bem vai, isso mesmo. vai que alguém não. Vai que alguém tá achando que. Não, tranquilo. Slow Food Ceará é o caminho. E aí Esse nome em inglês é um movimento do bem. Não, mas tudo bem, vamos lá. E essas reuniões, vocês estão deliberando o quê? Quais são as bandeiras e as frentes de luta no momento? No primeiro momento, na verdade, a gente trabalhou muito nessa questão da comunicação, né? Então, palestras em faculdades, participamos de feiras, de congressos, enfim, estou indo até agora, por exemplo, tive recentemente uma palestra na Faculdade Maurício de Nassau. Agora, em agosto, eu estou indo para o Instituto Federal do Ceará, na gastronomia, lá para dar uma palestra no evento que vai ter. E aí nesse segundo momento a gente vai começar a trabalhar junto até com o próprio OCA, que é o Observatório Cearense de Cultura Alimentar, que é um movimento de gastronomia que tem no Ceará, né, vinculado à UES. É um projeto de extensão da UES, eles já estiveram aqui. Isso. Já estiveram aqui? Já, e a gente recebe com muito prazer. Quem foi que veio aqui? E aí, Eza, Foi pegou? o chefe foi o Roberto, né? Foi o Roberto, né? É porque é um grupo grande, tem a Vanessa, o Roberto, né, enfim. Bom, Interessante então que eles vieram aqui, o pessoal já está familiarizado. Enfim, e aí agora nesse segundo momento a gente vai começar a trabalhar com o movimento, com a ideia da Arca do Gosto. O que é a Arca do Gosto? É um movimento do Slow para valorizar o insumo regional cearense. Vamos pegar, por exemplo, a gente está pautando ainda qual vai ser. Normalmente, isso para trabalhar junto aos cursos de gastronomia? Todos os lugares. Então o que vai acontecer? Nesse primeiro ano a gente divulgou para as pessoas entenderem o que era o Slow, porque o Slow, na verdade, assim, você tem o chefe Faustino, por exemplo, que trabalhou já 10 anos, já trabalha com Slow, falando, conversando, não tinha efetivamente o movimento, mas ele já trabalha com o movimento, conversando, dialogando já a ideia dele. O próprio restaurante dele tem muitas pautas do Slow, né? E aí, nesse momento, só fazer um comentário, o restaurante do Faustino, a que ele se refere, é o restaurante lá da Bauxita, né? Do Mucuripe, né? Não, aquele da Bauxita, ele fechou, na verdade. Não, é aquele da onde? Beira-Mar, né? Que acho que ele mudou agora, né? Não sei como é que tá com essa reforma aí da Beira-Mar, mas acho que ele tá lá na Beira-Mar, né? Mas assim, o Faustino, ele também tem outro restaurante em Teresina, tá abrindo outro, enfim, no Maranhão, né? E aí, voltando, só pra gente não se perder aqui. E aí, dentro dessa linha, a gente tá querendo trabalhar com a Arca do Gosto. A gente vai definir aí uns 3 ou 4 alimentos, até, enfim, a rapadura preta, enfim, a gente tá analisando alguns elementos, já pensou até alguns, por exemplo, como o umbu, mas o umbu, por exemplo, já tem movimentos do Slow na Bahia, que já tá defendendo. Então a gente quer pautar, a partir do momento que a gente cria essa pauta, a gente começa a fazer um trabalho forte. Eu vou pegar, por exemplo, um exemplo do Quais são os insumos que você individualmente, você não vai falar pelo movimento, né? Você acha que deveriam entrar, ganhar essa visibilidade do movimento? Honestamente, assim, é muito difícil falar, até está fazendo esse trabalho com o OCA, com o pessoal da faculdade, para definir realmente, porque tem muitos insumos do Ceará que são incomuns com o Nordeste, que já são defendidos por Slow do Pernambuco, da Bahia. A macaxeira de algum? A macaxeira, por exemplo, seria uma que poderia trabalhar, mas, por exemplo, a rapadura preta, que é uma rapadura local, assim, ela está se perdendo também. Tem vários, né? A gente está tentando discutir para criar uma linha, mas a gente quer ver o que realmente... O Cariri. É que a gente está tentando ver o piqui é muito comum no Cerrado, lá em Goiás. Mais comum mesmo no Cerrado, lá é forte, né? Até o pessoal do Slow lá trabalha muito, e eles trabalham também com tudo, né? Estão criando óleo, usando caroço, tudo. E aí nossa ideia é definir esses produtos e a partir da definição a gente começar a trabalhar junto às faculdades, aos cursos, enfim, a todos os movimentos para pautar. Eu vou pegar um exemplo bem rápido aqui só para a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Paraná. Quando a gente estava no Paraná, um professor da Universidade Federal que trabalhava no Slow, ele pautou que tinha uma rapadura que estava sendo perdida lá no Paraná, que era feita de gengibre, mandioca e rapadura. A gente tem mais de 200 anos, eu nem sabia que tinha na época rapadura no Paraná, né? Enfim. E aí, nesse movimento, a gente começou a se aproximar dos produtores locais. A gente foi para os produtores locais,
Quando a gente chegou lá, viu a realidade dele, mas assim, as receitas estavam se perdendo. Então a gente tentou buscar os produtores mais antigos para eles darem uma pauta da receita. Definindo a receita, a gente começou a unir esses produtores, porque eles estavam próximos, mas ao mesmo tempo longe, porque estavam 1 quilômetro, 2, 3, mas tem que pensar que está no meio da mata fechada, então não tinha. Então nos aproximamos. E aí, no outro momento, começamos a fazer uma espécie de consultoria. Eles faziam uma rapadura gigante e vendia R$13. Falou, não, vamos fazer uma rapadurinha menor. Aí tinha designer, por exemplo, no grupo do Slow. Começou a fazer um desenhozinho para fazer uma apresentação melhor da capinha, enfim, do Slow. Aí a gente tinha que criar uma renda para esse pessoal. Começou a fazer parceria com as prefeituras locais para colocar na merenda escolar. Isso feito, a gente começou a levar esse pessoal para Curitiba. E aí, quando levou para Curitiba, a gente começou a usar rapadura para fazer drink, fazer doce, fazer prato e apresentar para donos de bares, restaurantes e alguns mercados. Quando eles entraram no mercado de Curitiba, que já estava mais ou menos estabelecido, aí a gente sai, porque já criou uma forma de eles terem uma renda, um suporte, e aquele insumo deixa de estar isolado, né? E aí a gente toca. Aí no seguinte era o mate, né, que a gente ia trabalhar, e trabalhar com o Jussaí, que é o açaí de Jussara, né? Porque o palmito Jussara estava praticamente extinto, e descobriu cientificamente que o açaí Jussara ele tem mais antioxidante que o açaí normal do Pará, né? Então, só pra gente ter um exemplo, eu dei só um exemplo do Paraná, mas aqui a gente quer fazer a mesma coisa também com os produtos da Arca do Gosto, né? Bacana, vamos ouvir aí o Esdras Gomes e avisando aí a você, tá? Que nós estamos com o Maurício Campos conversando sobre gastronomia, tecnologia e sustentabilidade, ele que é do movimento Slow Food aqui de Fortaleza. Pilar Gonçalves está com a gente manda um bom dia muito carinhoso para ela também, e o Juan Rojes Sanchez também está com a gente, muito obrigado, Juan. Muito obrigado mesmo. O Pablo Robles, que é nosso comentarista, Esdras, entra aqui e manda um bom dia. Um bom dia para você também, meu querido, e diz: muito importante e saudável o tema de hoje. Um mundo mais justo passa por uma alimentação limpa. Da comida à tecnologia, precisamos desacelerar e viver melhor. Preciso reeducar minha dieta também. Abração para toda a equipe. Valeu, um abraço para você também. Reeduque mesmo, viu, Pablo? Você não perde nada, meu querido, só alguns quilos. Só traz benefícios. Talvez você perca só alguns quilos, né? Esdras Gomes, seu comentário. A gente fica super feliz de receber um movimento desse e essa questão de tentar valorizar a pauta regional, porque existe dois movimentos, né? O primeiro, que um muito ofensivo de tentar assim homogeneizar a culinária em nível mundial. Então a gente tem meio que modas em Fortaleza cheia de modas, que também invade o interior, de entrada de muitos restaurantes, que acabam prejudicando os restaurantes tradicionais, etc e tal. Algumas modas, por exemplo, agora com a moda do fitness, você tem uma invasão das açaiterias, né, do Pará. Aqui. Aí você tem uma invasão de restaurantes japoneses, que o cearense há 20 anos atrás tinha nojo de carne crua, hoje tem restaurante japonês em quase toda a periferia, inclusive no Conjunto Esperança 3, um exemplo, né? Aí você tem, e o produto local, ele acaba sendo como visto, ainda mais que você tem, Fortalezense gosta muito de uma novidade, né? Então a produto local acaba sendo visto como arcaico, medieval, tem que ser substituído por coisas modernas, os McDonald's da vida. Então é um trabalho muito grande que você tem, né? Primeiro, resgatar o produto local. Segundo, mudar um pouco a culinária local, né? Porque o cearense, ele, devido à trajetória, ele não gosta muito de verdura. Assim, acho que você já viu um pouco aqui. Assim, acho que nos últimos anos é que a verdura tem sido inserida, que muita gente chama de mato. Assim, eu vou comer mato. Folha? Eu vou comer folha, eu vou comer mato. Aí, não, mato é pachá. Aí, assim, agora que você tem um movimento, assim, devido muito a esses serviços que invadem, né? Mas acho que é um desafio grande. Primeiro porque você tem uma elite que, se puder comer em restaurante francês, come em restaurante francês todo dia. Que não gosta de coisa do Ceará. Assim, uma periferia que tem um problema grande de liseira. Aí quando você, infelizmente, vai para o supermercado popular, você vê aquelas famílias comprando 30 miojos. É um negócio assim. Nossa. Porque, assim, você tem R$50 e você tem que ir para 20 dias. Aí você compra 20 miojos. Aí você hoje tem a possibilidade de você valorizar a pauta local, valorizar o produto local, tentar baixar o preço e ainda tentar, e eu acho que tem uma coisa saudável que eu estou vendo com várias pessoas,
hortas urbanas que pode trazer produtos locais, acho tudo revolucionário. Pronto, deixa eu então fazer essa provocação. Como é que vocês trabalham, ou vocês têm isso já como meta, ou em vista aí a um médio prazo, de trabalhar mais a educação, de dar mais autonomia para que as famílias possam produzir também o seu alimento nos pequenos espaços de casas e às vezes até do apartamento? E uma outra questão, como é que faz para que a escola entenda que ela tem um papel fundamental ao lado da família de despertar a criança a pensar que ela pode comer melhor e se posicionar melhor diante do mundo quando o tema é alimentação? Uma pergunta aqui para inserir no meio, e como é que o Slow Food vê, já que você vem de São Paulo, vê uma parte da culinária cearense que não tem uma parte culinária maravilhosa, que é o peixe, né? O peixe do litoral é maravilhoso, mas tem essa cultura do sertão, desses produtos meio engordurados, panelada, buchada, sarrabuio, calinha cabidela. Se é saudável? Não, olha, eu vou responder por ele. Gente, tudo que for equilibrado é saudável. Você pode comer, você não vai comer panelada de manhã, de tarde, de noite, que isso não vai dar certo. Mas se você comer uma panelada como você come um bife, ou como você come um frango, talvez aí uma vez por semana, eu acho que está tudo de boas, né? Mas eu acho que aí, na verdade, assim, a realidade também é a quantidade também, né? Mas também é uma realidade diferente, né? Porque a gente pegar um cara que é um produtor rural, que trabalha ali horas ali, tem que uma alimentação mais forte. Se ele comer essa comidinha que a gente come do dia a dia aí, não dá muito certo. Mas assim, eu acho que o Slow tem muito essa coisa de trabalhar com regional. Então, ou seja, região litorânea é trabalhar com produtos do litoral. Até interessante você ter falado isso, vou dar um exemplo que ele até comentou agora. No mercado cultural dos peixes, a gente trabalhou num projeto do governo do estado, vinculado à Secretaria de Agricultura, que é o Ceará Mares do Atum. O que é isso? A 500 quilômetros da costa, a gente tem um atum de altíssima qualidade que os asiáticos vinham aqui, pegavam e levavam embora. Então o governo começou a desenvolver um trabalho, até foi feito um livro com receitas, a gente fez até algumas palestras até no próprio mercado dos peixes, para mostrar esse novo modelo de utilização do atum, porque você tem um atum de alta qualidade, que o cearense às vezes não valoriza, mas em geral o atum não é visto muitas vezes com essa qualidade toda, mas tem um potencial. Então, ou seja, e aí entra num outro questionamento que você acabou de falar sobre esse lance do insumo regional, que é importante. Eu trabalho com consultoria e uma coisa que eu pauto às vezes também muito com o pessoal, donos de bares e restaurantes, é o seguinte: nesse mundo globalizado, a identidade é fundamental. E é o que acontece, não importa se você vem do Japão, da França, ou seja, se eu valorizar o meu regional, eu vou ter mais força. Eu vou dar um exemplo prático, vamos pegar aqui uma coisa que todo mundo entende, uma caipirinha. Caipirinha de limão. Eu vou lá e, por exemplo, vamos pegar em nível nacional. Um cara que vem de São Paulo chega aqui e consome uma caipirinha de limão. Qual é o diferencial que o estabelecimento vai estar? Mas se ele colocar siriguela, eu vou colocar até de custo. Uma caipirinha de siriguela é mais barato que uma caipirinha de limão, mas qual que tem potencial de venda maior? Qual que vai atrair essa pessoa para fazer essa compra? E no insumo regional é a mesma coisa. O cara não vem para cá, por exemplo, o mexicano vem para cá para tomar tequila, ele quer tomar cachaça. Entendeu? Então, a gente tem que começar a estimular isso, entendeu? E existe um grupo de empresários, existe faculdades, grupos que estão começando a acordar para isso e ter essa visão, né? Um outro tema que a gente até desse Arca do Gosto de começar a pautar junto com as faculdades, enfim, essa questão da valorização, da alimentação, né, junto às crianças, junto aos jovens. Mas um tema importante, até para não esquecer a pauta que eu não posso esquecer, a gente falou muito de agrotóxico, falou muito de veneno, mas tem um trabalho aqui que cai por água abaixo todo esse discurso da bancada ruralista, que é o seguinte: tem um professor aqui chamado José Júlio da Ponte, infelizmente ele já veio a falecer, mas ele descobriu na Manipoeira. Isso, o estudo dele já tem mais de 30 anos. Sim, de agronomia. Reconhecido internacionalmente e nas revistas mais importantes. O cara pertence à Academia de Ciências de Nova York, já apareceu em vários programas nacionais, e aí entra numa questão muito particular, que é essa questão de, tipo assim, que é esse discurso, tipo, o agrotóxico eu preciso para baratear e não sei o que, não sei o que. Mas, na verdade, existe alternativa. Isso é uma falácia. Ou seja, você tem a Manipoeira, que a própria Embrapa tem cartilhas que ele fazem, distribuído em toda a América Latina. Então não existe novidade relacionada com isso. O próprio Ceará, infelizmente, às vezes para negativo, você tem matéria, às vezes, que aparece no SBT Repórter, em vários programas, de caso de contaminação de agrotóxicos, de pessoas que estão morrendo em época de produção, entendeu? A gente esquece, às vezes, que a gente, por exemplo, apesar de todos os problemas, tem, por exemplo, a maior produtora de melão do mundo entre o estado do Ceará e o Rio Grande do Norte. E você tem um consumo altíssimo de agrotóxicos por essas empresas. E aí, cadê o questionamento, entendeu? Então, assim, a gente precisa conscientizar as pessoas, porque é uma coisa que eu sinto muito. Que eu sinto muito, assim, na prática. Quando você conscientiza as pessoas, elas começam a questionar. E elas começam a mudar. Aqui nessa questão da alimentação. Essa questão da alimentação... E como é que coloca isso dentro da escola, Maurício? Eu fico pensando, eu faço essa provocação, porque eu vejo, às vezes, que a escola, a particular,
com certeza, e às vezes até a pública, às vezes até a merenda escolar, se descola desse conceito do slow food e vai oferecer para as crianças, tá? Eu estou generalizando e evidentemente estou cometendo algumas injustiças, mas de uma maneira geral, ainda há um descolamento entre a escola, a merenda escolar, ou a merenda que se oferece na escola, paga ou gratuita, e as questões mais básicas da alimentação. Então, como é que muda a cabeça das pessoas? Na verdade, a gente está tentando fazer um trabalho, uma coisa até interessante, o próprio João da ODS teve aqui, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a gente até trabalha junto com eles, e tem uma coisa, por exemplo, que a gente está tentando muito trabalhar, que é uma coisa que eu vejo que isso é gritante, que é, por exemplo, assim, por um lado eu entendo, até do ponto de vista de saúde, mas é um questionamento que a gente precisa fazer. Por exemplo, bares e restaurantes, que às vezes tem um resto de comida, ele não pode entregar isso para a instituição. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, ele pode ser punido por isso. Então teria que ter um controle, uma fiscalização melhor, porque imagina, vou dar um exemplo, um restaurante como Ordones, ou por exemplo, um Coco Bambu, quanto que ele joga, entre aspas, de comida fora que poderia ser reaproveitado. Até recentemente, eu esqueci o nome, mas o governo do estado fez um projeto aí de reaproveitamento de alimento, para fazer polpa, enfim, de fruta. Então, ou seja, e aí entra nessa assim, tem a conscientização também da criança, adolescente, da pauta da prefeitura, do governo, botar na merenda escolar, mas tem essa coisa que às vezes é do dia a dia mesmo, ou seja, a gente mudar até essa forma de ver, como por exemplo, recentemente aí a Selma agora começou a cobrar que os estabelecimentos, por exemplo, que tem o óleo, precisa entregar para uma entidade, ter o registro, tudo bonitinho, ou seja, tem que estimular essa conscientização, porque, por exemplo, esse alimento que vai ser jogado fora, por que ele não pode ser reaproveitado? Por que ele não pode ser utilizado? Mas aí, completando, junto aos colégios mesmos particulares, a gente está iniciando o processo. Agora, a gente tem um trabalho mais forte junto às faculdades. As próprias faculdades hoje têm temática de insumo regional nas suas grades curriculares. Em 2017, houve uma reunião no Sebrae com todos os coordenadores de gastronomia de Fortaleza, para pautar nos seus cursos FAMetro, Unicristo, estava o governo do estado, estava o Sebrae, estava o OCA, estava a Associação dos Chefes de Cozinha do Ceará, para pautar. Então, ou seja, é um movimento, é algo que vai acontecendo. Essa questão, por exemplo, que você falou do FIT, é engraçado porque começou o movimento FIT, mas a alimentação orgânica, regional, ela é FIT por natureza, porque é um alimento mais rico em nutrientes, é um alimento mais saudável, é um alimento que tem a ver com a realidade local, entendeu? E aí, por exemplo, um alimento que eu compro, que supostamente ele é fit, mas ele vem de outro estado, cara, até ele chegar onde a gente tá, cara, quanto que ele rodou, a qualidade dele já perdeu, enfim. Então, ou seja, existe um universo de coisa acontecendo que envolve a alimentação. E aí tem uma questão também assim do slow, que assim, a gente fala muito de alimentação, mas o slow na verdade é mais amplo, ele valoriza o solo, essa questão da mudança climática também ele tá batendo muito, né, tá, enfim, discutindo muito isso com algumas pautas, né, esse nível nacional, óbvio, né, e até internacional. O próprio Papa, algumas linhas nossas de discussão, ele também já pautou nos seus discursos, mas assim, eu acho que é um processo. É importante, por exemplo, estar num programa como esse, a gente está discutindo isso, a gente está na faculdade, a gente está em movimentos vinculados à prefeitura e ao governo, porque gradativamente você vai criando. E aí eu acredito muito nessa questão da exponencialidade. Na hora que a pessoa entender a importância desse alimento, desse produtor, enfim, ele começa a abrir a mente. Na hora que abrir a mente, como Albert Einstein dizia, na hora que você abrir o seu horizonte mental ali, não tem como voltar atrás, entendeu? A não ser que você seja cínico. De você entender que aquilo faz bem e você não querer mais voltar, né? Não querer mais ignorar aquilo que chegou na sua vida. Valeu. Conversamos hoje com Maurício Campos. O programa está chegando ao final. Trouxemos aí o tema da gastronomia, tecnologia e sustentabilidade, né? Destacamos muito o movimento Slow Food que está em Fortaleza, que está se organizando, se expandindo e pautando uma série de temas que são importantíssimos para garantir um alimento bom, limpo e justo. Muito obrigado, Esdras Gomes, pelos comentários. Muito obrigado, Maurício, por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Não, e vamos ter outras oportunidades, porque o tema é muito bom e é muito da hora. O nosso programa... Só faltou a comida. Não, o Esdras na bancada aqui, o Esdras nos salva todas as manhãs com um café maravilhoso, e hoje ele aqui na bancada. A gente não teve o café, mas fica perdoado. Muito bem, o Café com Democracia amanhã vai trazer um novo tema e um novo convidado desses que não estão na mídia tradicional. Aliás, eu vou fazer um comentário aqui muito rápido, e a gente já estourou o tempo mesmo, é que em setembro, tá?
Nós estamos já nos aproximando e a organização está aí trabalhando como loucos. Nós vamos ter aqui em Fortaleza o Festival Internacional da Gastronomia Orgânica, um evento importantíssimo do ponto de vista acadêmico, porque vão estar sendo discutidos aqui temas inteiramente inovadores e importantíssimos para os profissionais, para os estudantes, para os pesquisadores de uma maneira geral. Nós vamos ter aqui os produtores, vamos ter aqui o comércio também, que está preocupado em expandir e fortalecer a gastronomia orgânica e todas as cadeias do entorno. Bom, fica aí a dica e a gente se despede com um bom dia. Café com Democracia. Comitê Popular pela democracia. Comitê Popular pela democracia.